Bom dia. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro em Coríntios: examine o homem a si mesmo. E o Mestre Jesus, ele também diz: examinai as Escrituras. Porque eu quero hoje, neste dia, falar: examine o homem a si mesmo. A cada dia, nós devemos conferir a nossa identidade. Qual a nossa identidade? Será que temos perdido a nossa identidade? Será que deixamos de ter uma verdadeira identidade para ter uma identidade genérica? Porque no Jardim do Éden, Adão e Eva perderam a sua verdadeira identidade. Deixaram de ser originais para serem genéricos. Por quê? Porque a partir da hora que o homem deixou entrar o pecado em sua vida, ele deixou de ser original. E ele passou a ser genérico, ele deixou a sua verdadeira identidade para viver uma vida falsa, uma vida de pecado. Nós, seres humanos, eu e você, somos inclinados, infelizmente, por causa da carne, porque a carne é pecadora, não adianta. Somos inclinados a ter uma vida genérica, uma vida falsa. E quanto não são as pessoas que têm uma vida falsa, que perderam a sua identidade, que ainda não descobriram a sua identidade por estar no mundo, por viver no pecado, por viver o tempo da ignorância. São milhares de centenas, bilhões de pessoas que vivem uma vida genérica, uma vida falsa, uma vida mentirosa, de engano e de erro. E não podemos deixar de falar a verdade, porque o apóstolo Paulo, ele disse: examine-se o homem a si mesmo. E quantos são as pessoas que no mundo estão vivendo uma vida falsa? Quantos são as pessoas no mundo que não têm uma vida verdadeira, que não têm identidade? Porque o homem que não anda com Deus, um homem que não tem Deus, um homem que não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, ele não tem uma identidade. Infelizmente eu tenho que falar isso hoje. Por quê? Porque no primeiro livro de João, no Evangelho de João, ou melhor, Mateus, Marcos, Lucas e João, em João a palavra, ela diz que a todos os que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram da carne, nem do sangue, e nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ah, meu amigo e minha amiga, então nós só temos uma verdadeira identidade, nós só temos uma verdadeira vida cristã, uma verdadeira vida quando aceitamos a Jesus Cristo. Nós recebemos a nossa identidade de filho. É isso que eu quero te dizer hoje. Você pode: mas todo mundo é filho de Deus. Não, a palavra fala que todos são criatura. Passamos a ser filho de Deus quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Está lá em João capítulo 1. A todos os que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Também o apóstolo fala que somos co-herdeiros com Cristo. Recebemos a promessa através de Jesus Cristo. Então, quando vivemos sem Jesus Cristo, temos uma identidade falsa. Temos uma vida genérica. Temos uma vida sem sentido, uma vida vazia, uma vida de escuridão e trevas. Porque quando aceitamos Jesus, aceitamos a luz, aceitamos a vida, recuperamos a nossa identidade que perdemos no Jardim do Éden, que perdemos através do pecado, do engano e do erro, que Satanás roubou da gente. Satanás, Lúcifer, ele roubou a identidade do homem, ele roubou o caráter do homem, ele roubou a índole do homem. E quando perdemos isso, o homem viveu uma vida de maldição e sofrimento.
Mas graças a Deus, Deus amou tanto o mundo, amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho amado para que todos aqueles que nele creram não pereçam, mas tenham a vida eterna. Todos aqueles que creem em Jesus recebem essa identidade. Eu quero deixar essa palavra para você que ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você está aí fora vivendo uma vida sem Jesus, tenha certeza. Você está tendo uma vida genérica, uma vida falsa, uma vida de engano, uma vida de erro. Aceite a Jesus, recupere a sua identidade, tenha uma identidade celestial, uma identidade de filho, uma identidade de príncipe, uma identidade de salvação e redenção através do sangue derramado na cruz do Calvário. E agora eu quero falar para dentro da igreja. Quantos são aqueles que estão na igreja e que já perderam a sua identidade? Quantos são os cristãos que não têm mais uma verdadeira identidade? Que não passam de pessoas genéricas dentro da igreja, pessoas sem a presença de Deus, que têm uma vida por viver. Quantas são as pessoas que perderam a identidade dentro da igreja, a identidade de Cristo, a identidade de filho, e vivem uma vida cristã genérica, uma vida por viver, uma vida de aparência, uma vida cheia de coisas que não estão no seguimento da palavra de Deus, porque tudo que está fora da palavra, tudo que está fora do conceito bíblico, do padrão bíblico, da ética bíblica, tudo que está fora do contexto da história de Gênesis a Apocalipse, dos livros Pentateucos, que são 5, dos livros históricos, que são 12, dos livros sapienciais da sabedoria de Deus, que são 5, dos 17 livros proféticos, ou dos 27 livros do Evangelho, tudo que está fora do padrão bíblico, tudo que está fora da ética bíblica, tudo que está fora da palavra de Deus. Quantos cristãos, quantas igrejas já perderam a identidade cristã, já perderam a identidade de filho, já perderam por causa de modas, por causa de conceitos, por causa de uma renovação mundana, por causa de doutrinas humanas, perderam a identidade. Tem uma vida cristã genérica. É tempo do homem se examinar a si mesmo. E Deus me deu a direção desta palavra hoje neste lugar de oração, para que cada um de nós pudéssemos examinar se realmente temos uma vida cristã verdadeira ou falsa. É tempo de nós examinarmos se temos realmente uma vida genérica ou uma vida original. Será que nós somos cristãos originais, que vivem a palavra de Deus, que andam na palavra de Deus, que procuram viver realmente a fé dentro dos evangelhos, ou vivemos um cristianismo genérico, cheio de doutrinas humanas, seguimos a homens? Porque, infelizmente, o que vemos na igreja hoje, elas não seguem a Cristo, mas seguem conceitos de homens, seguem doutrinas de homens, seguem ideias humanas. Nós precisamos, como igreja, como cristãos, se examinar e voltar para dentro da palavra, todos, e poder viver o verdadeiro evangelho original, a verdadeira palavra que só há dois caminhos, a verdadeira palavra que só há duas portas, que não há outro caminho, o verdadeiro evangelho, ter uma vida cristã original, onde que seguir Jesus Cristo é o princípio, amar Jesus Cristo é o princípio, adorar a Jesus Cristo é o princípio. Eu queria que você fizesse uma reflexão hoje, eu queria que você se examinasse hoje. Deus trouxe essa palavra para que nós possamos nos policiar a cada dia, para ver se realmente temos uma vida cristã, para se nós realmente temos uma vida original ou estamos sem identidade. Porque o homem sem uma identidade, ele não consegue fazer nada, se nós observarmos. O que é um homem ou uma mulher sem uma identidade, sem um RG? Um homem e uma mulher, quando perde o RG, ele não consegue fazer nada.
Talvez você ainda não tenha o RG de Cristo, a sua identidade. É mais fácil, você precisa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador para que sua vida possa mudar. Porque se você não tem RG, se você não tem a identidade de Cristo, se você não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu quero lhe dizer, você não pode fazer nada. Veja uma pessoa sem RG, ela não compra, ela não adquire, ela não consegue fazer um curso, ela não arruma um trabalho. Assim é o mundo espiritual, o homem sem uma RG, um homem sem RG de Cristo, ele não consegue alcançar nada, ele não consegue alcançar os seus objetivos, ele não consegue vencer as suas batalhas e os seus obstáculos. E eu quero deixar essa proposta para você que ainda não tem seu RG, que não tem a sua identidade de Cristo, a sua identidade espiritual, que não é lavado e remido no sangue do Cordeiro, que aceite Jesus Cristo hoje como Senhor e Salvador, para que sua vida possa mudar, para que sua família pare de sofrer, para que você entenda e pare de sofrer, que sem essa identidade de filho, que sem essa identidade de co-herdeiro com Cristo, que sem essa identidade que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, nós não podemos alcançar e chegar a lugar nenhum. Você vai passar na terra uma vida de sofrimento e dor. E eu quero deixar para você cristão, para você homem e mulher de Deus, para você profeta, profetisa, ministro e ministra, para você obreiro, obreira, apóstolo, pastor, bispo, será que você tem verdadeiramente a sua RG está em dia? Será que você está com sua RG renovada? A sua identidade espiritual com Deus está renovada? Porque o apóstolo Paulo, ele diz, examinai o homem a si mesmo. Essa passagem está em Coríntios, quando Paulo fala da Santa Ceia. Para que o homem possa ceiar, participar do corpo e do sangue de Cristo, eu quero falar para cristãos. Toda vez que ceiamos, nós devemos nos examinar para ver se estamos aptos para ceiar e participar do corpo de Cristo, para que não sejamos condenados. Interessante que nesta passagem Paulo fala, por isso que muitos estão doentes, pessoas que comungam, pessoas que participam da Santa Ceia sem estar com sua identidade espiritual renovada, sem estar com sua RG em mãos, sem estar com sua identidade com Deus, sem estar com pacto, compromisso com Deus. E assim são muitas igrejas, assim são muitos pastores, pastores que não têm mais comunhão com Deus, bispos que não têm mais comunhão com Deus, apóstolos que não têm mais comunhão com Deus, cristãos que não têm comunhão com Deus, que não têm uma RG verdadeira, são verdadeiros cristãos genéricos, vivem por trocas, vivem em busca de coisas, vivem por interesses, são cristãos que não vivem o Evangelho, que não têm identidade, são genéricos, não são verdadeiros, são falsos, mentirosos e corruptos, e sua destruição é certa. Por isso vemos muito escândalos dentro das igrejas, dentro de denominações. Aí as pessoas julgam, porque o joio está em todo lugar. Ei, deixa eu te falar com você, o problema são pessoas que estão dentro da igreja e que não vivem o verdadeiro evangelho, vivem um falso evangelho. Estão dentro das igrejas para adquirirem somente riquezas, estão dentro das igrejas por causa de holofotes, estão dentro das igrejas para poder crescer na mídia, para poder ser famosos, estão dentro das igrejas em busca de um objetivo profissional. E deixa eu te falar com você, Deus, ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito, em verdade. Deus é mais do que dinheiro, Deus é mais do que riqueza, prata, ouro. É por isso que Deus fala, é por isso que Jesus fala que não podeis amar a dois senhores, amar a um ou odiar a outro, servir a outro e desprezar a outro, não podeis servir a Deus e as riquezas. É por isso que Jesus fala que onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. O coração de muitos pastores, o coração de muitos bispos, apóstolos e cristãos, o coração de muitos profetas missionários estão nas riquezas, estão em carros, relógios de luxo, roupas e sapatos de luxo. Não que o homem deva viver bem, porque riqueza é dom de Deus, mas quando há um discernimento, quando há sabedoria, quando colocamos Deus em primeiro lugar, quando colocamos Deus acima de tudo e de todos, então eu quero te falar, porque há muitos homens de Deus que perderam a sua identidade, há muitas mulheres de Deus que perderam a sua identidade
por causa do sucesso, por causa da fama, por causa de televisão, rádio, internet, por causa do luxo e da luxúria e do prazer de crescer. Talvez eu esteja falando com uma dessas pessoas. Se converta, que ainda é tempo, cristão. Pegue a sua verdadeira identidade, deixe essa vida genérica de lado, deixe essa vida falsa de lado, deixe essa vida mentirosa de lado e se converta, porque chega de escândalo. Jesus, ele disse, ai dos escândalos, porque melhor fora amarrar uma pedra de moinho ao pescoço desses cristãos que promovem escândalo do que ter nascido. É melhor, Jesus disse isso, é melhor essa pessoa ser lançada no mar com a pedra do moinho do que ela ter nascido, porque você sofrerá as suas consequências no dia do juízo. Oh, Rebique Amassúria, Oriabachéria, eu estou pregando para profetas, eu estou pregando para homens de Deus e mulheres de Deus, para que se convertam, para que se examinem a si mesmo. O apóstolo Paulo, ele disse, examine o homem a si mesmo. Olhe como está a tua RG, olhe como está a tua identidade com Deus, o teu pacto, o teu compromisso, a tua aliança com Deus, a tua vida cristã. Olhe como está a tua alma, o teu coração, a tua mente, para que você glorifique o nome do Senhor aqui na terra, para que as pessoas possam ver a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua igreja, no seu chamado. Eu deixo essa palavra para você hoje, para que você se examine, para que eu possa se examinar, para que nós possamos nos examinar, para se ver se realmente temos uma vida original cristã ou uma vida cristã genérica. Examine-se o homem, pois, a si mesmo, e depois participe do corpo de Cristo, para que não haja condenação. É por isso que muitos estão doentes, é por isso que muitos estão sofrendo e muitos já dormem no Senhor. Diz o apóstolo Paulo, Deus te abençoe. Eu deixo esta palavra poderosa para você. A palavra fala que ela é feita para edificar, consolar e exortar. Eu deixo essa palavra de exortação para o homem, para os cristãos e para a igreja. Deus os abençoe em nome de Jesus.